Olá, sétimo ano, boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje, turma, é referente ao dia 16 de novembro, a nossa segunda-feira. E na nossa aula de hoje, eu apresento para vocês o tema que retrata as características gerais das aves. Então, as aves, deixando bem claro para vocês, são animais vertebrados, obviamente, de sangue quente, por isso que são homeotérmicos, ok? Como diz aqui na característica, né? Que possuem o corpo revestido de penas, né? E com cerca de 9.000 espécies conhecidas pelo mundo inteiro, elas ocupam vários tipos de ambiente e, de maneira geral, dominam o ar. Com relação à temperatura corporal, aves, no caso aí, né, são animais de sangue quente, como eu falei anteriormente para vocês, também chamados de homeotérmicos ou endotérmicos também. Por quê? Porque a sua capacidade de manter a temperatura corporal é constante. Então, por isso, elas apresentam um metabolismo elevado, necessitando de muita energia mesmo, ok, turma? Então, não esqueçam desse detalhe. Com relação às penas, é uma característica exclusiva das aves, ok? Corpo, né, coberto por penas. Então, por quê? Porque as penas permitem o voo, são isolantes térmicos, né, importante para a homeotermia, funcionam para camuflagem também e como atrativo sexual também nas aves, né? Então, habitualmente é o macho que possui uma plumagem exuberante, né, como o pavão, um exemplo, né? O voo, claro, é uma importante adaptação das aves, sim, porque lhes permite habitar diversos ambientes, fugir dos predadores. O voo permite buscar novas fontes de alimentos. O voo permite que as aves possam ter um campo visual maior, realizar migrações quando as condições ambientais se tornarem desfavoráveis para elas, certo? No período de inverno, por exemplo. Então, as aves carinatas são aves, turma, que apresentam uma quilha, né, no osso externo chamado de carena. Então, possuem músculos peitorais desenvolvidos que são responsáveis pelo batimento das asas. Muitas podem voar, sim, outras fazem apenas voos curtos, como a galinha. Algumas aves, como os pinguins, sofreram modificações em suas asas, que as tornaram aptas apenas para a natação. As ratitas são aves que não apresentam carena no externo e são incapazes de voar, como a ema, o avestruz. Então, são duas aves que elas não têm a capacidade de voo, né? A pele, no caso aí das aves, é completamente queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas, no caso aí, urobigianas, que ficam situadas sobre a região posterior do corpo dessas aves, acima da cauda, que auxilia aí no processo de hidratação da pele ao secretar uma espécie de óleo. Os patos, por exemplo, no caso aí, viram a cabeça até a cauda deles e esfregam o bico no restante do corpo, impermeabilizando as penas antes, no caso aí, de entrarem nas lagoas, o que facilita o quê? O processo de flutuação desses patos
na lagoa onde eles pretendem entrar, ok? Então, nós temos aqui, ó, vertebrados, né? Bípedes, né? Por causa dos pés, homeotérmicos, endotérmicos, corpo coberto por penas, presença de um bico córneo, resistente, duro, que serve para quebrar sementes, né? E patas anteriores modificadas em asas para poder facilitar no voo, ok? Então, outras características das aves é o canto, gerado por um órgão fonador, a siringe, certo? Então, o canto ele pode servir como elemento de comunicação entre as aves, envolvendo, pode ser uma advertência, uma atração sexual, uma demarcação de território, né? Então, depende também da espécie, do local onde ela esteja. Com relação à respiração das aves, é realizada pelos pulmões, certo? Que não possuem alvéolos, são formados por vários, no caso aí, parabronquiolos, né? Onde ocorrem as trocas gasosas do oxigênio, gás carbônico. Além disso, turma, os pulmões, eles se interligam por projeções, chamadas sacos aéreos, que passam por todo o corpo do animal, inclusive no interior dos ossos. Então, as aves, elas apresentam um bico rígido e devido à ausência de dentes, né, que elas não apresentam dentes, o alimento não passa por trituração na boca das mesmas. Como é que acontece? Tem um tubo digestivo que apresenta algumas adaptações, como a presença do papo e a presença de moela. Então, onde o alimento fica um tempo sendo amolecido é no papo. E onde esse alimento será triturado é na moela. E ambos ficam no tubo digestivo das aves. Após passar pelo intestino, as fezes são eliminadas pela cloaca que elas apresentam, que faz parte tanto do sistema digestório das aves, quanto também do sistema reprodutivo das aves. Então, as aves, elas são animais ovíparos, ou seja, elas produzem ovos, né? A casca é formada por carbonato de cálcio. Nesse caso aí, por ser bem porosa, permite a troca gasosa entre o embrião e o ambiente. Então, a cloaca, ela é o órgão responsável pela postura dos ovos dessas aves. A fecundação, como é que acontece? É interna e ocorre antes que o óvulo seja revestido pela casca calcária. Então, no interior do ovo, existem membranas protetoras e reservas alimentares na forma de clara e gema. O sistema circulatório das aves apresenta coração dividido em 4 cavidades, 2 átrios, ok? E 2 ventrículos. Com relação ao cérebro das aves, o cérebro delas é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio, sendo bastante volumoso, o que permite a movimentação em 3 dimensões durante o voo. Possuem geralmente as aves a visão bastante desenvolvida, as águias, né? Aves marinhas, é um exemplo. As águias, porque eu citei as aves marinhas, porque elas conseguem ver dentro, né, e fora da água, o que está ao redor delas. Aves de rapina, né, são capazes de detectar as presas, como a águia, né, através de sua sensibilidade, da luz ultravioleta,
e também a uma longa distância, ok, turma? Então, eu vou deixar registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádva. Para vocês que estão me assistindo, bons estudos, ok, turma? E até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.